Supremo Tribunal Federal formou maioria para a manutenção da prerrogativa de foro nos casos de crimes cometidos no cargo e em razão dele após a saída da função. O pedido de vista adiou a conclusão do julgamento que está no plenário virtual. Marta Ferreira tem mais informações. A discussão envolve pedido de habeas corpus do senador Zequinha Marinho e inquérito da ex-senadora Rose de Freitas. No caso de Zequinha, ele responde por supostos crimes cometidos entre 2007 e 2015, quando era deputado federal. Os advogados dele alegam que não há razão para que o processo seja julgado na primeira instância, uma vez que desde 2007 ele exerce cargos com prerrogativa de foro. Já no caso de Rose de Freitas, ela é investigada por corrupção passiva, fraude em licitação, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Os ministros vão decidir se cabe ao tribunal a análise do inquérito que investiga a ex-senadora pelos atos cometidos durante o mandato, ou se o processo deve ir para a primeira instância, já que ela não foi reeleita. Em 2018, em um outro julgamento, o Supremo havia limitado a prerrogativa de foro por função para crimes praticados no cargo e em razão do cargo. O tema é discutido novamente no julgamento desses dois processos, que estão sob a relatoria do ministro Gilmar Mendes em sessão virtual. Gilmar Mendes entende que nos casos de crimes funcionais, o foro deve ser mantido mesmo após o término do mandato. E o Supremo retomou o julgamento sobre a ampliação do foro privilegiado para autoridades públicas. Repórter Pablo Lemos. 8 ministros do Supremo Tribunal Federal são favoráveis a um novo entendimento para que crimes cometidos no exercício da função pública continuem sendo julgados pelo STF, mesmo depois da autoridade deixar o cargo. Ainda faltam os votos da ministra Carmen Lúcia e do ministro Luiz Fux. Apenas os ministros Edson Fachin e André Mendonça são contra a medida. Para eles, deve prevalecer a regra atual, que estabelece que, ao fim do mandato, o caso deve ser julgado em instâncias inferiores. Agora, uma decisão importante do Supremo, por 7-4, o STF decidiu ampliar o foro privilegiado para que políticos investigados continuem sendo julgados pela Corte, mesmo depois de deixarem o cargo. A regra, que valia desde 2018, era manter no Supremo apenas crimes cometidos no exercício do mandato e que tivessem relação com a função. Para os ministros, essa ampliação do foro pode evitar que autoridades investigadas renunciem para fugir do julgamento na Suprema Corte. Esse julgamento ele foi retomado, né? Ele foi retomado na sexta-feira da semana passada, e aqui a gente estava contando na sexta da semana passada que estava em 6-1. Em uma semana, só um ministro votou. O julgamento termina hoje, então o placar está em 6-2. 6 votos para ampliar o alcance do foro por prerrogativa de função e 2 votos contrários. Esses 2 votos foram proferidos pelos ministros Edson Fachin e André Mendonça. Segue no STF o julgamento que pode modificar o chamado foro privilegiado. A maioria já foi formada, mas o pedido de vista pode adiar a decisão. Repórter Janaína Camelo, chegando aqui ao Jornal Jovem Pan. Quem é que pediu vista, Janaína? E quando esse caso deve voltar a ser analisado pela Corte? Boa noite, bem-vindo e bom trabalho. Muito boa noite, Thiago, a você, a todos que nos assistem. Quem pediu vista foi o ministro Nunes Marques. E esse pedido de vista aconteceu hoje, que era o último dia desse julgamento, isso no plenário virtual. Notícia importante, hein? Policiais federais envolvidos na investigação de uma suposta tentativa de golpe comandada por Jair Bolsonaro querem concluir esse inquérito ainda em outubro. Segundo informações que foram publicadas pelo jornal O Globo, algumas análises ainda estão em curso e novos depoimentos poderão ser tomados. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 28 de setembro de 2024, são 9 horas da manhã. Ministro indicado por Dilma se alia ao terrivelmente evangélico e ao ministro amigo do sertanojo bandido para adiarem o julgamento de Bolsonaro. É triste, mas é a verdade. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 12 de março de 2025, são 8 horas da manhã.
Defesas dos golpistas estão em pânico. Decisão surpresa do Supremo rejeitou a principal tese da defesa de todos os golpistas e o julgamento começa em 3 semanas. Um ponto em comum em todas as defesas dos principais denunciados pela Procuradoria-Geral da República por tentativa de golpe em 2022 e 2023 é o questionamento a serem julgados no STF. Por muito tempo, essa foi a tese central dessas defesas, sobretudo a de Bolsonaro. No início do ano passado, portanto, o STF decidiu mudar a regra adotada em 2018, que tirava do Supremo julgamentos de pessoas que exerceram e deixaram cargos públicos, como de presidente da República ou ministro de Estado. O STF formou maioria no início de 2024 para devolver ao STF as ações penais contra autoridades com prerrogativa de foro que haviam terminado seus mandatos. Estranhamente, porém, não foram só os ministros bolsonaristas que votaram contra julgar Bolsonaro e companhia no STF. Fachin, por exemplo, queria que Bolsonaro fosse julgado na primeira instância. Nunes Marques e André Mendonça tentaram travar o julgamento, mas ele acaba de ser concluído e essa nova medida do Supremo encurta esse julgamento em muito, porque a maioria das defesas dos golpistas graúdos concentrou suas defesas no Supremo, depois da denúncia da PGR, na tentativa de mandar os processos à primeira instância, o que garantiria, obviamente, a impunidade de todos eles. Você imagina o Bolsonaro sendo julgado em primeira instância. Antes de prosseguir, eu quero pedir a você que acompanha o Blog da Cidadania que se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe esse vídeo. E agora eu vou apresentar a minha amiga, ao meu amigo, a todos os companheiros que ajudaram na campanha do Blog da Cidadania para modernizar seus equipamentos e se estruturar com vistas à eleição de 2026 e também à guerra que será o julgamento deste ano, que depois dessa medida do STF vai começar muito antes e vai terminar muito antes do que os bolsonaristas esperavam. Então, por favor, assista esse vídeo, é importante. E se você ainda não colaborou com o Blog da Cidadania e puder fazê-lo, por favor, o faça, porque nós estamos fazendo despesas aqui, gastos muito importantes para estruturar o canal, e você já vai notar, desde ontem, do vídeo de ontem à noite, uma qualidade superior nos vídeos e também uma eficiência maior do Blog da Cidadania nas redes. Então, vamos lá, minha amiga, meu amigo, vamos assistir a esse vídeo e em seguida eu começo o assunto. Eu quero agradecer a todos aqueles que nos apoiaram até agora e tenho uma ótima notícia, eu quero mostrar para você o resultado daqueles que vêm contribuindo com o canal, que nós já estamos adquirindo o primeiro de 3 computadores que nós estamos comprando. Chegou o primeiro, você vai ver que é uma máquina muito forte, cara, e vai fazer parte de um sistema para que um possa procurar as notícias, outro vai fazer edição, outro vai fazer apresentação. Na verdade, o ideal seriam 4 computadores, mas como são todos muito caros e precisam ser máquinas boas, porque o trabalho é muito intenso, nós estamos comprando o primeiro. Eu fiz um parcelamento e já comecei a pagar e chegou ontem a máquina. Como você vê, aqui chegou por DHL, não é? Eu comprei da marca Dell. Aqui está a embalagem. Nós temos aqui o rastreamento, não é? Veja que espetáculo. A Dell ela não vende em loja, ela vende diretamente da fábrica. Então você paga para a fábrica, faz o parcelamento, o compra à vista da fábrica, e o pedido foi feito no dia 25 de fevereiro, foi na véspera de carnaval, confirmado na véspera de carnaval, entrou em produção, no dia 6 foi terminada a montagem do equipamento, foi enviado também no dia 6 e chegou dia
10. Aqui o carregador, né? Tem inteligência artificial e tem o principal, processador muito rápido e uma placa de vídeo capaz de produzir vídeos para a internet. Todos esses computadores vão ter que ser nesse padrão. Aqui nós temos o computador antigo. Esse aqui é o computador que eu comprei, que na verdade a CUT deu para mim lá em 2017, quando o Moro confiscou meu equipamento. Muito bem, o que é que eu fiz? Eu venho segurando com esse mais um outro, com 2 computadores, todo esse tempo, né? Com um computador só é impossível fazer o que eu faço, entende, gente? E aqui é o computador novo. É uma máquina incrível, realmente. E aqui você tem os dados, você vê que é bastante cara, né? Eu vou pagar em 5 vezes. Tem que também pagar os programas, porque eu comprei os programas para edição de vídeo, Photoshop, mais algumas coisas aí. Um total de quase 30 mil, com outros equipamentos que estão vindo também, iluminação, câmeras que estão vindo. É um investimento razoável, mas com o apoio da comunidade aí nós vamos conseguir pagar tudo isso. Já pagamos a primeira parcela e agora nós vamos começar também, já contratamos uma pessoa aqui para trabalhar com a gente. Aqui você vê a Laís, que está fazendo as postagens nas redes, é uma jovem e é o que a gente precisa hoje de sangue novo. Porém, eu quero fazer um pedido a você, que você considere se unir àqueles que já colaboraram com o Blog da Cidadania e faça também a sua doação para o canal. Use a chave Pix ou o QR Code para colaborar com a gente, para fazer a sua doação. Veja só, essa aqui é a defesa de Bolsonaro, feita pelos advogados Daniel Tesser, Paulo Amador da Cunha Bueno, um maluco monarquista aí que defende o Bolsonaro, e o Celso Vilardi, que é um advogado renomado com trânsito no Supremo, que foi agregado à defesa do Bolsonaro justamente por ser alguém mais moderado e com maior vivência, reconhecida que os outros 2 advogados. Então mudou o nível da defesa do Bolsonaro. Esse Celso Vilardi, ele tem trânsito no Supremo e ele também, como os outros, concentraram a defesa do Bolsonaro antes de qualquer outra coisa no fato de que ele não deveria ser julgado no Supremo. Você vê aqui quantas vezes a palavra foro aparece nessa ação. Eles falam em foro sem parar, porque o objetivo principal era argumentar que o Bolsonaro não é mais presidente, então por não ser mais presidente ele deveria ser julgado na primeira instância. Você imagina, o julgamento vai para a primeira instância, nem os netos do Bolsonaro vão ver, quando forem velhos, o final desse julgamento, né? Mas o Supremo, evidentemente, não está brincando, foi para cima e resolveu o problema. Veja só que aqui tem uma análise muito interessante de 4 juristas dizendo o seguinte: o juiz natural é a competência do STF no caso da tentativa de golpe. Tão logo a Procuradoria-Geral da República ofereceu denúncia contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e diversos militares e políticos ligados ao governo anterior, todos do alto escalão surgiram manifestação na imprensa que criticavam, a partir de então, a eventual competência do Supremo Tribunal Federal para o julgamento dessas autoridades. Então, aí agora realmente a coisa mudou de figura. A mudança de foro enfraquece a tese de que o STF não pode julgar Bolsonaro por joias, cartão, golpe e tudo isso. O Nunes Marques pediu vista em setembro do ano passado num julgamento que poderia ampliar o foro dos políticos para tentar atrasar o julgamento. Mas agora o STF
ampliou o foro especial e enfraqueceu a tese da defesa de denunciados pela trama golpista. O novo entendimento muda o entendimento de 2018 e mantém no Supremo investigação contra autoridades que deixaram os cargos. O Supremo Tribunal Federal decidiu por 7 votos a 4 ampliar o foro especial para manter na corte as investigações de autoridades, mesmo após elas deixarem os cargos. Minha amiga, meu amigo, foi um drama para chegar até aí. Houve Nunes Marques, André Mendonça, o terrivelmente evangélico, pediram vista. O que é pedir vista? Eles pegam e falam, olha, eu preciso estudar o processo. Ele paralisa o julgamento e tem hoje até 60 dias para devolver esse processo para votação. Isso atrasou toda a denúncia contra Bolsonaro. Então, muita gente reclamou que demorou, mas eu já tinha avisado aqui o ano passado o seguinte, olha, sem concluir esse julgamento, o STF corre o risco de lá na frente sofrer uma anulação da sentença contra os golpistas, não só contra o Bolsonaro, contra todos os golpistas. Por exemplo, o Braga Neto foi ministro de Estado quando cometeu crimes, não é? O Paulo Sérgio Nogueira, que era o comandante o Almir Garnier, que era o comandante da Marinha, não é? Mauro Cid e tantos outros aí, o Anderson Torres, todos esses tinham direito a foro privilegiado por prerrogativa da função. E eles todos iriam ser julgados pela primeira instância, aí esquece. É recurso em cima de recurso, 20 anos não daria conta. Então, amanhã muda, vamos supor que a direita vença a eleição, não é? E o novo presidente nomeie mais 2 ministros do Supremo, eles passariam até 4, depois você já tem alguns lá que não são muito confiáveis, como o Fachin. Fachin votou, minha amiga, meu amigo, para devolver o julgamento para a primeira instância. Então, essa decisão do STF, relatada pelo Gilmar Mendes, que agora chega ao fim, reduz o tempo desse julgamento pela metade, porque ia ter que ser discutido esse assunto, e agora não há mais o que discutir. Qualquer menção que as defesas dos bolsonaristas, dos golpistas, a questão do foro vai ser excluída do processo, porque já existe uma regra nova e o Bolsonaro vai ser julgado sob essa nova regra. Bom, minha amiga, meu amigo, só um detalhe aqui que vale a pena dizer para você que é impressionante. Veja só, a posição do Ainda Estou Aqui na lista dos filmes mais vistos do século é impressionante. E em questão de meses, o Ainda Estou Aqui já teve aqui no Brasil 5,7 milhões de espectadores. E você tem acima desse, por exemplo, a peça, o filme de comédia Minha Mãe é uma Peça, não é? Que realmente cartaz. Agora você tem esse Nada a Perder, que é a vida do Edir Macedo, e outros filmes, Os 10 Mandamentos, também teve 11,2 milhões de espectadores. Esses filmes aí, a Universal, a Igreja Universal, comprou ingressos e tinha salas vazias para poder dizer que tinha muita bilheteria. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo o meu abraço para todo mundo.